O Diogo é técnico, é dessa área também técnica, e aí ele começou a participar junto com a gente, ele e a Marcela, né? A Giovana veio depois, mas aí o Diogo foi nos dando toda essa assistência ao longo da pandemia. A gente criou laços mais profundos, né, Diogo? De contato, de cuidado, de carinho, de admiração. E nesse processo todo aí, o Diogo tinha alguns sonhos no seu coração. A gente foi criando esses laços de amor e de afeto e participamos diretamente desses desejos e sonhos que estavam no coração do Diogo. Nós oramos por ele diante do que ele vai contar aqui, então vamos nos ser abençoados aqui. Não vou ficar falando, já falei demais já. Deixa eu dar aqui a palavra para o Diogo já. Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco, amém? Eu já fui muito edificado essa noite aqui, escutando todos esses testemunhos, né? E ali, nessa semana que eu tenho passado ainda, todo dia tendo que ir para Marília, fazer os procedimentos ainda, eu sentado lá questionando Deus, quando vai acabar, né? Aí você escuta um testemunho e você fala, Deus, tá bom, né? Tá bom, então, né? E Deus vai... Então, só de estar aqui hoje já... Deus me edificou muito ali, escutando todos esses testemunhos, né? É um prazer muito grande estar aqui. Da última vez que eu toquei aqui, era a semana que eu ia fazer a cirurgia, né? E tudo, na verdade, começou há muito tempo atrás, né? Chegou um tempo da minha vida que eu fui crescendo para os lados, né? E chegou uma hora que eu estava muito, muito obeso e estava meio difícil fazer tudo, qualquer coisa que eu tentasse fazer. A respiração estava muito ruim, né? E aí entrou a igreja aqui na minha vida, né? Que Deus vai direcionando, né? E nesse culto de gratidão eu sou muito grato a essa igreja. Sou muito grato ao pastor Tiago, ao pastor Ari, por tudo que eles fizeram na minha vida, né? Eu lembro que eu fui tentando várias coisas por vários lugares, Curitiba e por aqui, fui em Marília uma vez, mas era muito caro fazer a cirurgia bariátrica e eu não tinha condição de pagar. Porém chegou o ano passado, eu vim tocar aqui e eu tinha acabado de fazer aquele exame de sono, né? Porque eu estava com sono muito ruim, também não, né? Estava num estado muito grave de obesidade. E eu lembro que naquele dia deu níveis muito graves assim de sono, né? Eu praticamente tinha muita apneia, né? E não conseguia dormir, na verdade, há muito tempo o médico falou. E eu lembro quando eu cheguei aqui embaixo, eu falei pro Ari, né, Ari? Fui contar, Ari, nossa, o resultado lá deu X, né? Ele assustou assim, né? Porém eu fui embora para minha casa e Deus começou a agir e eu estava num processo de tentar a bariátrica pelo SUS, né? Porém eu já nem acreditava mais que daria certo, né? E nesse período, eu passei aqui em Assis com o Dr. Paulo Teixeira aqui e fui tentar colocar o balão. Porém também não tinha condições, e entra a gratidão pela igreja que me ajudou muito. Eu tive que usar o CPAP, que é um aparelho de respiração, e o Tiago também me ajudou muito nessa parte, a igreja aqui me ajudou, vocês me ajudaram. Enfim, e eu sou muito grato a Deus. Passou muito tempo, saiu a minha data para fazer a cirurgia, no dia 28 de abril. E eu fui fazer a cirurgia. Cheguei lá no dia 29, dia 28 mesmo, eu fiz a cirurgia de 28 de abril agora. E deu tudo certo, eu fiz a bariátrica pelo SUS, que já foi uma grande vitória, né? De ter conseguido. E eu fiz essa cirurgia e vim embora 2 dias depois, né? Eu não aguentava mais ficar naquele hospital. Eu não tenho pavor de ficar parado, né? Em hospital, ficar naquela cama, não podia mexer muito. Enfim, eu sei que eu tive alta e vim embora para minha casa. Chegando em casa umas 2 da tarde. Quando foi umas 7 horas, eu comecei a sentir uma dor do lado esquerdo. E estava me incomodando, porém eu falei, tá estranho isso aqui. Liguei para o doutor lá, para a secretária, e ela me informou que aqui do lado esquerdo seria onde sai o estômago, né? Porque corta o estômago e é por onde sai. E nesse talvez doía um pouco mais, né? Ela passou um remédio, eu tomei.
Porém, querido, na hora que deu 1h da manhã, assim, meia-noite, não lembro exatamente, eu já não suportava mais de dor desse lado esquerdo. E chegou uma hora que eu falei assim, falei para minha esposa, vou ter que voltar lá em Marília, que era eles falavam, se acontecer alguma coisa, você volta aqui, porque a gente sabe como fazer. E assim a gente fez. Naquela noite foi muito difícil. Primeiro eu tentei ligar para vários amigos e parentes, para todo mundo, porque eu precisava ir para Marília e não conseguia ninguém, eu não conseguia nem mexer. E graças a Deus o Alan foi o único que me atendeu naquela noite. Deus abençoe a tua vida, Alan. E ele chegou muito rápido na minha casa para me levar para Marília. Porém, na hora que ele chegou, eu não conseguia entrar no carro dele, que era dor, eu não conseguia andar, não conseguia nada. Com muita dificuldade a gente conseguiu. Na hora que ele virou um quarteirão, eu falei, Alana, ele não vai chegar em Marília desse jeito nunca, porque cada movimento do carro parece que está movendo tudo dentro de mim, né? Ele mesmo, acho que ligou no UPA aqui, informando que a gente ia passar ali, para ver se dava para dar algum remédio, para mim poder chegar em Marília. Me deram um remédio, não adiantou, me deram uma dose forte de morfina, também não passou a dor. Depois me deram mais uma dose de morfina, foi melhorando. Daí eu fui para de Assis para Marília, né? A gente foi de ambulância daí. Quando lá, eles me atenderam e falaram assim, a partir de agora você não toma nem água, né? E marcaram uma tomografia. Quando eu fui fazer essa tomografia, eu entrei e saí lá de dentro da máquina, né? E na segunda vez, eu lembro que o enfermeiro chamava Diogo também, era o mesmo meu nome. Ele falou assim, ó, Diogo, você vai ter que tomar esse aqui que é contraste, que eles falam, né? Para fazer a tomografia com contraste. Querido, na hora que eu tomei aquele líquido, a dor que estava aqui foi do pé na cabeça, e eu grudei ele, eu falei, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E era muito forte, eu não conseguia respirar. Vieram cheio, me enfiaram um monte de máscara. Enfim. Tá, desculpa. Desculpa, Alan. E quando eu fui pro quarto, né? Esperar, o médico passou e falou assim, ó, Diogo, infelizmente quando faz a cirurgia, eles grampeiam o estômago, né? E um desses grampos soltou. E foi dando infecção em tudo. Tem os termos certos que eu não lembro. Porém, ele falou assim, ó, amanhã cedo, eu tinha acabado de sair do centro cirúrgico, né? Amanhã cedo é o primeiro que vai entrar no centro cirúrgico. E aquela noite foi bem difícil. Porque eu falei, meu Deus, acabei de sair de lá, vou ter que voltar. E eu tenho nitidamente tudo na minha cabeça. Eu, no outro dia de manhã, entrando no centro cirúrgico, tudo, me despedindo da minha esposa e entrando no centro cirúrgico. Até eles aplicarem em mim a injeção lá para você. Eu tenho tudo isso certinho. E quando eu entrei orando a Deus, falei, Deus, está na sua mão. Comecei a pedir perdão dos pecados, porque se morrer já estava, né? É verdade. Falei, se eu morrer, Deus, me perdoa aí, tem uns negocinhos meio feios para a vida aí, né? Enfim, querido, e eu entrei ali dentro orando a Deus, e eu falei, só quero ir embora rápido. Eu lembro que eu orei assim, e eu acordei 12 dias depois. Eu fiquei, na cirurgia deu tudo certo, né? Você quer contar a parte? Deixa ela, quer falar também, nessa parte. Boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém? É que tem um pedacinho que ele não assistiu, não viu, né? Foi quando ele estava no quarto para fazer essa segunda cirurgia, que o doutor chamou eu na sala de cirurgia para explicar o quadro, porque a gente sabia que tinha acontecido a fístula, que o doutor falou, mas não da gravidade. E aí foi quando ele falou que ele não sobreviveria. E ali naquele momento a gente parece que desaba, né? O chão abre e eu só sabia orar e chorar e orar e chorar. E eu liguei para minha mãe e passou a cirurgia e o doutor falou, vamos aguardar 48 horas para ver como vai ficar o quadro.
E aí ele passou. Então a gente orando e orando, os irmãos, a gente agradece imensamente a toda a igreja, em especial o pastor Tiago, o pastor Ari, que acompanhou. E ele conseguiu, essas 48 horas, passou, só que aí ele ficou na UTI em coma, ele estava com o respirador, que agora fugiu o nome, então ele ficou, foram 15 dias, na verdade, e ele acordou, né, depois desses 15 dias, só que nesse período ele não saía da ventilação mecânica, o aparelho que respirava por ele. Então teve que fazer a tráqueo, né? Ele ficou aqui aberto para poder tirar a ventilação mecânica. E aí ele foi voltando do coma, foi acordando, foi saindo a sedação. E quando ele acordou, ele abriu o olho e viu aquele 500 aparelhos em cima dele. E a gente falou, eu e minha sogra, que estava tudo bem. Naquele momento a gente já tinha passado o pior. Mas ele não acreditava. Ele falou, elas estão falando isso para o meu bem. Mas ele não acreditava, ele chorava, pedia para o irmão dele cuidar da Ana Clara, que é a nossa filha. E foi o momento que o pastor Tiago e o pastor Ari foram lá. E falaram com ele, explicaram. E foi a partir desse momento que ele acreditou, realmente. Falou, não, o pastor não vai mentir para mim. Né? E aí que ele começou a acreditar, a entender melhor que realmente o pior tinha passado. Só que aí, dali para frente, seria um caminho muito longo, que agora ele vai continuar. Quando eu acordei, querido, foi muito difícil, porque quando eu me olhei, eu estava com, onde tinha pele, eles tinham furado, era muito aparelho para todo lado, eu vi que tinha alguma coisa aqui, mas eu só sentia e não sabia que era, eu não conseguia falar, porque estava com a tráqueo, né? E do lado tinha uma máquina grande assim, e eu não conseguia meio perdido ainda. Eu só escutei a enfermeira falando que meus rins tinham parado e eles estavam fazendo hemodiálise, porque ia ver se dava para voltar o rim, né? Eu estava meio ali e eu assustei quando acordei, quando essa enfermeira virou e estava escrito UTI nas costas dela, né? Falei, nossa, estou na UTI, né? Ai, que legal, né? E no outro dia, eu escutei esse rapaz da hemodiálise falando assim, amanhã já vou parar porque o rim voltou a funcionar. E desse período para frente, querido, foi 30 dias na UTI, onde todos os dias Deus ia se manifestando. Todo dia Ele ia tirando um aparelho, todo dia Ele ia fazendo alguma coisa, todo dia, tinha dias muito difíceis, tinha dias lá dentro que eram muito tristes, o dia não passava lá dentro, 30 dias sem falar, eu não conseguia mexer. E quando, no final já da UTI, comecei a fazer fisioterapia. E o que me preocupou muito, que eu fui tentar, eu não conseguia virar. E eles colocaram eu sentado, eu não conseguia ficar sentado. E passou mais uma semana, fui tentar ficar de pé. Aí eu não conseguia ficar de pé, perdi toda a força do corpo. E nesse período eu pensei, eu nunca mais vou andar, porque eu não conseguia, né? E lá dentro foi todo um processo de fisioterapia, e foi devagarzinho, as coisas foram acontecendo. E eu saí da UTI com 30 dias, fui para um quarto, onde eu falei, meu Deus, eu quero ir embora, pensando que ia embora. Um certo dia me deu uma febre muito alta, fizeram um exame e tinha dado uma bactéria, uma outra bactéria, que eu acho que veio lá do hospital mesmo, de ficar no hospital. O médico falou que eu teria que ficar ali por alguns dias. E comecei a tomar antibiótico na veia, 3 vezes por dia, era muito forte o antibiótico. Acabou? Enfim, querido, eu fiquei 30... eu pensei que ia ficar 1, 2 semanas. No total de todo o hospital ali, eu fiquei 3 meses ali no hospital. Foi muito difícil ficar naquele lugar. Essa semana eu escutei uma coisa, eu achei muito legal. Um amigo pastor me falou, ele falou assim, a gente confunde muito a igreja, a gente fala muitas vezes que a igreja é um hospital, né? Porém, ele me explicando, eu entendi que a igreja não pode ser hospital. Porque o hospital é um lugar que você não quer ficar. Você chega lá, você é curado e vai embora, né? E a igreja, ela tem essa função de curar, mas é um lugar para a gente ficar e estar, né? Porque é muito bom estar em corpo, porque
eu falei para todo mundo, o que me sustentou lá foi as orações. Era oração de todo lado, que eu não tenho nem noção de quanta gente orou por mim, de gente fora do estado, do país, pessoas que eu nem imagino, e Deus foi manifestando todo dia, falando, e coisas, para terminar, quando eu estava na UTI, eu fiz muita amizade lá dentro da UTI, e fiquei muito amigo dos secretários, do médico, enfim. A secretária, um dia do médico, eu já estava no quarto, ela me falou o seguinte, falou: Diogo, quando acabou sua cirurgia, a segunda, o médico veio até mim e falou assim: a minha parte eu fiz, esse aí com certeza não vai viver, esse aí com certeza não tem como ele viver. E ele falou tudo isso para minha esposa, e passou os dias e deu tudo certo. E depois lá no quarto, uns amigos da UTI, enfermeiros, chegaram até mim, eles iam me visitar, e ele falou assim: Diogo, no meu plantão você morreu 5 vezes, que você estava deitado lá, quando eu estava em coma. Ele falou assim, durante 5 vezes no meu plantão, os sinais seus sumiam tudo, a respiração sumia, enfim, tudo parava, as máquinas todas paravam, os sinais ali, e a gente ia chegando perto para falar assim: morreu, vamos avisar a família. Teve um dia desses, que era o horário da visita, que era lá, e elas não deixaram minha mãe e minha esposa entrar, falavam: aguarda que a gente está fazendo um procedimento nele. E era uma dessas vezes que eu tinha morrido ali, né? Praticamente. Ele falou que quando ia chegando assim, do nada voltava a respiração, e começava a respirar, e eles falavam de novo, né? É um gato, 7 vidas, falta 2. Enfim, querido, Satanás com certeza quis a minha morte, mas a minha busca é entender porque o Senhor me deu mais uma chance de vida, Deus, porque todos os especialistas não me davam mais a vida, né? O diagnóstico não tinha mais vida. Enfim, estou aqui, graças a Deus, super bem. Tenho passado alguns dias, eu vou falar. Eu passado dias difíceis, ainda não acabou. Eu tenho ido todo dia para Marília durante a semana fazer um procedimento que chama hiperbárica, porque eu fiquei com uma lesão. Eu escutei uma irmã falando que ficou com a lesão. É muito triste. A minha lesão aqui na nádega esquerda, sacral, né? Muito grande, era muito profunda, e por ficar muito tempo deitado. Mas escutando tudo que eu vi hoje, é lindo o que Deus tem feito na igreja, na minha vida e na sua vida. Amém? Do ano passado, quando eu comecei, que o pastor e a igreja me abençoou lá com esse papo, para hoje já vai dar 95 quilos perdidos, né? É muito quilo, né? Era o Thiago, mas um tanto em cima das minhas costas, né, Thiago? Né? E graças a Deus, Deus fez o milagre. Amém? Glória a Deus. Carol, Deus abençoe.